Bem-vindos de volta. Como vocês podem ver, estou com Pepe Escobar, analista geopolítico e jornalista independente, para analisar as últimas notícias. Primeiro, vamos começar com o Irã. Partindo para a ofensiva, como você, Pepe, tem falado bastante nos últimos dias. Não houve ataques dos Estados Unidos na noite passada, mas o Irã atingiu bases americanas tanto no Bahrein quanto no Kuwait. A base aérea Sheikh Isa, no Bahrein, e a base aérea Ahmad Al-Jaber, no Kuwait, foram alvos. Foram atingidos geradores de energia, sistemas de navegação, prédios de apoio administrativo, abrigos para caças, sistemas de comunicação por satélite, instalações de armazenamento de equipamentos e coisas do tipo. Esses ataques estão começando a ter impacto, Pepe. Vemos que o Pentágono está reconsiderando sua presença militar dos Estados Unidos no Kuwait. Autoridades americanas já disseram que houve evacuações em massa de bases dos Estados Unidos, especialmente neste país, por causa de ataques iranianos. Agora, o Irã também atingiu e parou 2 petroleiros, e outros 4 foram mandados de volta no Estreito de Hormuz. Pouco depois, o Irã anunciou que, por causa da insistência dos Estados Unidos em tentar fazer navios passarem pelo chamado Corredor Omanense, o Estreito de Hormuz está de fato fechado. Também a Arábia Saudita formando uma chamada coalizão naval com os estados do Conselho de Cooperação do Golfo, em conjunto com os Estados Unidos, contra o Iêmen. Mas no geral, Pepe, os Estados Unidos ficaram relativamente quietos na noite passada. Como você interpreta os últimos acontecimentos e o fato de que o Irã, ao que parece, está tomando a iniciativa agora? Sei que você também escreveu sobre isso. Não está mais esperando os Estados Unidos atacarem. Sim. Yes. Thank you, Danny. Thanks all of you. It's good to be. Obrigado, Dani. Obrigado a todos vocês. É bom estar de volta numa sexta-feira. Para mim já é quase noite de sexta-feira. E eu escrevi 3 colunas seguidas, analisando tudo que você acabou de abordar, Dani, na sua introdução. Para mim, o aspecto mais extraordinário de tudo isso, em termos da escada de escalada, é que já estamos de volta nessa escada de escalada. E a famosa e minúscula janela de oportunidade para voltar ao memorando de entendimento fica cada dia menor. Então vamos começar por aqui. A coluna que escrevi essa manhã já está no ar. Comecei pelo Iêmen e por essa nova coalizão da Arábia Saudita, que na verdade é uma coalizão saudita-americana. Mas os americanos, é claro, estão liderando por trás. Basicamente disseram aos sauditas, lidem com o Iêmen. É claro que os americanos nunca vão tentar lidar com o Iêmen. Exatamente o que aconteceu da última vez. Exactly what happened the last time. The Yemenis expelled the US Navy from the Red Sea. Os iemenitas expulsaram a marinha dos Estados Unidos do Mar Vermelho. Ponto final. Então, o que é essa coalizão? É absolutamente extraordinária. Eu estava comentando com Dani antes do programa que aguardava ansiosamente a entrada da Marinha do Catar no Mar Vermelho. O que eles vão fazer? Gente, não existe Marinha do Catar, Marinha do Kuwait, nem nada do tipo. Esses vassalos do Conselho de Cooperação do Golfo não têm marinhas, mas fazem parte da coalizão. Uma guerra marítima da Arábia Saudita a ser desencadeada contra o Iêmen. E claro, os bombardeios. Os bombardeios são outra história. Temos um membro da OTAN como parte da coalizão, a Turquia. Será que podemos imaginar, e é um cenário bastante plausível, que teremos de fato bombardeios da OTAN no noroeste e no sudoeste do Iêmen, de Saada no norte até Saada no sul, com uma negativa plausível, porque isso será realizado por caças sauditas, certo? Então, essencialmente, é isso que vai acontecer. Haverá uma organização da OTAN por trás disso, com os jatos sauditas na linha de frente. E é praticamente inevitável que haja algum tipo de bombardeio contra o Iêmen em breve, como já aconteceu antes, até mesmo antes dos mais de 11 anos de bloqueio saudita contra o Iêmen. Portanto, nunca devemos esquecer a origem de toda essa história. Há um memorando de entendimento assinado pelos sauditas e pelos iemenitas em 2019. Os sauditas o romperam quando bombardearam a pista do aeroporto de Sanaá, no momento em que um voo iraniano trazia de volta a delegação iemenita que tinha ido aos ritos fúnebres do Ayatollah Khamenei, no Irã e também no Iraque.
Então, a resposta dos iemenitas foi de 2-1. So the response of the Yemenis was 2-1. They bombed one Saudi military base. Eles bombardearam uma base militar saudita e uma base civil saudita. E mais tarde, como a inteligência deles confirmou que os americanos estavam preparando uma ofensiva massiva contra todo o eixo da resistência, incluindo o Ansar Allah, eles iniciaram seu próprio bloqueio contra o bloqueio, como uma medida preventiva. Isso foi confirmado para mim por ele é um amigo, um dos meus principais amigos iemenitas, que também é uma fonte. E ele tem vínculos muito próximos com o Conselho Político de 11 membros, no Iêmen. Bem, o bloqueio, tal como foi estabelecido pelo Ansar Allah, pelas Forças Armadas do Iêmen, é contra a Arábia Saudita. Isso significa que o Mar Vermelho continua livre para a navegação e a travessia do Bab al-Mandeb continua livre, mas não para os petroleiros sauditas. E há exceções entre os petroleiros sauditas. Se for um petroleiro saudita exportando petróleo pelo Mar Vermelho e pelo Bab al-Mandeb para a China, não há problema. Ele pode passar porque existe um acordo direto entre Pequim e Saná sobre isso. Então, obviamente, esta é a resposta saudita a tudo isso. Organizar esta coalizão, basicamente para reiniciar uma guerra contra o Iêmen. É isso que vai acontecer. Portanto, podemos esperar fogos de artifício em Sadá, em Odeida, em Saná, e claro, a resposta iemenita será catastrófica para os interesses sauditas. Então tudo estará em jogo. O porto de Yambu, o oleoduto leste-oeste, todos os outros portos, os portos sauditas, que já estão sob um contrabloqueio do Iêmen. E se houver interferência de diferentes forças aéreas, de diferentes integrantes do Conselho de Cooperação do Golfo, por exemplo, o Iêmen responderá, porque tem mísseis para responder a qualquer momento que quiser. O ponto-chave, o fator que torna tudo muito, muito mais complicado, nem são os países muçulmanos que estão muito, muito longe, como a Nigéria e Bangladesh. Qual é o sentido de ter Nigéria e Bangladesh numa coalizão como essa? Então, uma das minhas outras ótimas fontes iemenitas explicou isso como pressão psicológica, como se isso tivesse algum efeito sobre os iemenitas. Se você juntar as populações da Nigéria e de Bangladesh, são mais de 400 milhões de pessoas. Isso vai intimidar os iemenitas. Esqueça. Poderiam vir zilhões de pessoas de Marte, e eles não seriam intimidados. Mas o problema são as 3 principais nações dessa coalizão: Paquistão, Turquia e Egito. O Egito é membro do BRICS. O Irã é membro do BRICS. O Egito não atacará diretamente um aliado muito próximo do Irã. Indiretamente é outra história. A Turquia é membro do OTAN. E a sempre vai jogo duplo. Eles apenas saem grace haverá uma guerra no Nil. E os turcos sabem disso. E claro, o Paquistão, que é o fator que complica imensamente tudo isso. Como o Paquistão pode se apresentar como o principal mediador entre o Irã e os Estados Unidos, que é o que eles vêm fazendo há mais de 2 meses, na verdade? Essa é uma história que Larry e eu acompanhamos muito, muito de perto pelo nosso novo canal, o Transition Protocol. Sempre temos perguntas muito, muito sérias, especialmente para os mediadores. E, em geral, recebemos boas respostas. Às vezes, eles nos dizem, olha, estamos fazendo o nosso melhor. Não podemos responder a sua pergunta 100%, porque isso é uma questão de segurança nacional. Tudo bem, mas sabemos que eles estão se desdobrando para tornar viável esse retorno, essa possível volta ao memorando de entendimento, lado a lado com os qatarianos e também com a ajuda dos omanenses. Como eles podem sequer coordenar sua posição de mediadores quando fazem parte de uma coalizão com a Arábia Saudita, que certamente vai atacar o Iêmen, um aliado próximo do Irã? Um dos mediadores, eu mencionei isso na minha coluna que escrevi esta manhã, definiu a situação como um difícil e perigoso exercício de equilíbrio. Não, é um exercício de equilíbrio impossível.
Por enquanto, os iranianos, tudo bem, este é o primeiro dia, estão apenas observando. Estão esperando ações no campo de batalha. Se os paquistaneses estiverem implicados, e considerando que tem esse acordo militar com a Arábia Saudita, que foi ampliado apenas algumas semanas, de fato em Riad, quando Azim Munir foi falar com o MBS em Riad para ampliar o acordo militar, se o Paquistão fizer parte desse ataque iminente contra o Iêmen, acabou. Todos os esforços de mediação deles vão desmoronar instantaneamente. E eles sabem disso. E não querem isso. E foram arrastados para toda essa demência por causa da demência da Arábia Saudita para, reiniciar a guerra deles contra o Iêmen. Uma guerra que, aliás, eles perderam. Da última vez que houve uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, ela se desfez porque todo mundo saiu. Os sauditas ficaram sozinhos. E em 2019, foram forçados a assinar um memorando de entendimento com o Iêmen, porque corriam o risco de ser devastados. Todas as instalações petrolíferas deles seriam devastadas. E isso é algo que os iemenitas conseguem fazer sem nem piscar. Então, sabe isso. Não há explicação racional para isso, Dani. Você sabe, e tenho certeza de que a maior parte da nossa audiência também sabe. Então esse é o fator complicador no tabuleiro de xadrez neste momento. Eu diria que isso é ainda mais complicado do que a possibilidade de trazê-los de volta à mesa de negociações. Certo, todo mundo sabe que isso é praticamente impossível. Mas há explicações lógicas que, se tivermos uma Casa Branca disposta a ouvir, finalmente os forçariam a voltar a negociar, porque eles não têm plano B. Tirando as vociferações diárias do Trump, que na verdade ultrapassam os limites do patético, elas são inqualificáveis. Eles ainda têm alguns mísseis, ainda têm alguns drones, mas vamos continuar bombardeando. Ninguém mais presta atenção nisso. E claro, todo mundo sabe que o Irã controla o relógio. O Irã também controla o relógio diplomático, porque ou você volta ao memorando de entendimento, ou não há negociações. O Irã controla o cronograma até o esgotamento decisivo, em meados de agosto, da linha vermelha da reserva estratégica de petróleo. E claro, o mais recente, absolutamente fantástico na verdade, é essa estratégia iraniana de bombardear essas bases repetidamente, de novo e de novo, até que sejam completamente dizimadas. Especialmente as bases-chave, incluindo aquela na Jordânia, que basicamente era o cérebro do CENTCOM. Isso forçou os americanos, o Pentágono e o CENTCOM a transferirem suas operações. Adivinhe para onde? Para o culto da morte. Então, o cérebro vai ficar no culto da morte, o que significa que o Irã já conseguiu algo que havia planejado antes. Certo, nós dizimamos essas bases por todo o Golfo Pérsico. Vamos forçar os americanos a transferir tudo para Israel. E então, para nós, Israel é muito livre. Podemos dizimar todos eles, incluindo quase tudo que Israel tem e que armamento quisermos. Então, é onde estão os cemitérios. Pepe, acho que, quero retomar isso, porque acho que isso mostra exatamente qual é a situação com o Irã e talvez simplifique um pouco as coisas. O Irã continua, como você colocou em uma coluna, deixando os Estados Unidos surdos, mudos e cegos quando se trata de suas operações militares contra o Irã. E agora o Pentágono está considerando realmente se retirar do Kuwait. E talvez de outras partes do Golfo, porque o Irã não pode ser detido. E o Irã está dizendo com toda clareza que as defesas aéreas dos Estados Unidos são absolutamente inúteis neste momento contra ataques iranianos. Então eu queria saber sua opinião, sua avaliação. Como o Irã está fazendo isso? E como isso afeta a situação regional? Porque algo bastante evidente, e que eu acho muito importante, é que à medida que os ataques do Irã se tornam mais eficazes, a guerra parece estar se expandindo em outras frentes.
E acho que há um paralelo muito interessante aí. Você acabou de mencionar o Iêmen, e também temos a Arábia Saudita e os Estados Unidos atacando as forças de mobilização popular no Iraque. As coisas estão explodindo, apesar de os Estados Unidos estarem se tornando menos eficazes. Ajude-nos a entender essa dinâmica. Help us understand this dynamic. Well, the most important intel element Bem, of o elemento de inteligência mais importante de tudo isso é o que os iemenitas detectaram algum tempo atrás. E, obviamente, eles estavam compartilhando informações com a inteligência iraniana. Eles entenderam que os americanos estavam preparando uma ofensiva massiva, não especificamente contra o Irã. E isso foi durante os 13 dias de bombardeio do Irã. Era uma ofensiva contra todo o eixo de resistência, que incluiria o Ansar Allah, o Hezbollah e o Hashd al-Shaabi, as unidades de mobilização popular no Iraque. Então eu diria que temos uma abordagem em dois vetores, depois que eles tiveram certeza de que esse era o cenário mais provável. E isso faz todo sentido, porque então ficaria cristalino que essa guerra, desde o início, nunca foi uma guerra apenas contra o Irã. this war from the beginning was never a war only against Iran. It was a war against the whole axis of resistance. The focus Foi uma guerra contra todo o eixo da resistência. Nas últimas semanas, nos últimos 2-3 meses, o foco esteve no Hezbollah. Mas é claro, também no Iraque e no Iêmen. Bem, com o Iêmen coordenando essa nova frente, que incluía o Mar Vermelho e Bab al-Mandab, eles começaram a se antecipar a essa ofensiva americana. E ao mesmo tempo, esse ataque contra o Iraque lhes provou ao eixo da resistência como um todo, que esse era o objetivo desde o início. Esse ataque contra as PMUs, as Unidades de Mobilização Popular, foi coordenado entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Foi um ataque dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. E Trump mentiu, publicamente mais uma vez, dizendo que isso tinha sido coordenado com o novo governo iraquiano. Isso é completamente absurdo. This is completely absurd. If that had happened, this new Se isso tivesse acontecido, esse novo primeiro-ministro playboy bilionário do Iraque cairia em 5 segundos, literalmente. Haveria uma mudança de regime instantânea em Bagdá se ele tivesse autorizado algo assim, um ataque contra a nação, contra o próprio território do país. E claro, embora as unidades de mobilização popular não façam parte do governo iraque, elas respondem ao ministro da Defesa. E o nome diz tudo. Elas são imensamente populares no Iraque, como pude ver nas minhas 2 visitas anteriores ao país. E claro, elas têm a bênção de ninguém menos que o Ayatollah Sistani, a mais importante autoridade religiosa, espiritual, moral e ética do Iraque. Então agora os iraquianos têm a prova de que a guerra também é contra eles, contra as unidades de mobilização popular. Então, inevitavelmente, haverá respostas contra a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita está, eu diria, no meio da mãe de todas as enrascadas. Porque escolheu, ao mesmo tempo, 3 inimigos muito armados, muito hostis e fervendo de raiva: Iêmen, Irã e Iraque. E eles não têm o que é preciso para... Não vai ser essa coalizão lamentável que vai apoiá-los, não vai ser a força aérea deles, não vai ser nada. E tem também os números. Eu adoro citar os números, porque eles também contam uma história enorme. A Arábia Saudita tem basicamente 20 milhões de árabes, não mais do que isso. Árabes. Porque pelo menos 10 milhões são trabalhadores migrantes. Eles estão lá só para trabalhar, ganhar dinheiro. Não tem nada a ganhar na luta da Arábia Saudita, nem são donos do país. Eles só querem receber. Desses 20 milhões de árabes, a maioria absoluta é ferozmente contra a Casa de Saud. Ferozmente. Estamos falando de mais de 100 tribos que historicamente foram tribos em guerra, e elas estão apenas esperando o pretexto certo para voltar a ser tribos em guerra e derrubar a Casa de Saud. Então eles têm apoio popular interno. É patético. É a classe média alta e a oligarquia de Riyadh e Jeddah Max e as filhas deles, porque agora as filhas têm permissão para dirigir seus próprios SUVs. É só isso. Esse é o apoio ao MBS e à sua gangue. Ao redor deles, há 40 milhões de iemenitas armados até os dentes. Do outro lado, há 40 milhões de iraquianos armados até os dentes e fervendo de raiva.
million Iraqis armed to their teeth and sitting with anger. And in Iran they have 90 million people, many of them are also armed. E no Irã, eles têm 90 milhões de pessoas. Muitas delas também estão armadas até os dentes. Então, se um dia surgir o cenário de certo, vamos tomar a Arábia Saudita. Por que não? Isso poderia ser feito facilmente. E ninguém vai correr para salvar a Casa de Saud de coisa alguma. Além disso, a Casa de Saud precisa olhar ao redor. Em relação aos príncipes, eles foram afastados de posições de poder. Também estão cheios de raiva. Sem falar do sujeito americano, o sujeito da CIA, o príncipe Nayef. Atualmente ele está em prisão domiciliar, mas podem dizer certo, vamos trazê-lo de volta, vamos fazer nossa mudança de regime. Então, MBS, essencialmente, apesar de toda a sua retórica grandiosa e dos planos de construir Star Wars no meio do deserto, toda aquela porcaria. Plans of building Star Wars in the middle of the desert, all that crap. He has nothing to support him. And even worse, Ele não tem nada que o sustente. E pior ainda, Danny, todo o dinheiro não está na Arábia Saudita. Está em Londres e em Nova York. Então quem vai apoiar esses cretinos? Ninguém. E eles montam uma coalizão para enfrentar o eixo da resistência. É inacreditável de tão estúpido. Então, estamos particularmente preocupados com o papel do Paquistão. Os paquistaneses precisam ter muito cuidado. Caso contrário, todo o trabalho árduo que fizeram nesse processo de mediação pode ruir em um dia. A Turquia, bem, sabemos que eles ficam sempre se protegendo dos dois lados. Mas, se a Turquia entrar, isso significa que a OTAN entrou. E o Egito não tem condições de enfrentar Irã e Iêmen de frente. Os outros estão lá só para fazer figuração, é claro, incluindo a inexistente Marinha do Catar. Including the non-existent Qatari Navy. Há relatos, Pepe, talvez você possa explicar. Porque, sabe, com o fator Iraque e as forças de mobilização popular, há também o fato de que o Irã, quase todas as noites, mesmo quando não está atacando, digamos, bases dos Estados Unidos no Bahrein e em outras partes do Golfo, no Kuwait, está atacando quase diariamente forças curdas aliadas, por procuração, ao longo da fronteira compartilhada com o Iraque. E agora há relatos de que, na verdade, os Estados Unidos estão retirando sistemas de defesa aérea de Erbil, uma área que costuma ser alvo do Irã, onde estão essas forças curdas aliadas. Então, como devo entender isso? Qual é a dinâmica aqui? E por que tenho a sensação de que os Estados Unidos, na verdade, ignoram essa parte da guerra de forma bastante evidente? Eles falam, dizem, sabe, que está tudo calmo. Ah, as bases estão bem, está tudo bem. Mas não falam realmente sobre o Iraque. Falam sobre o Estreito de Hormuz e as bases no Golfo, mas o Iraque fica meio que ali, em segundo plano. Então, o que está acontecendo? E isso também tem alguma relação com os ataques às forças de mobilização popular, que são independentes em muitos aspectos, mas também são vistas por quem está atacando o Iraque, a Arábia Saudita e os Estados Unidos, como representantes do Irã. Não, eles não são representantes do Irã. Obviamente, esses imbecis dizem isso porque nunca foram ao Iraque e nunca viram como funcionam as forças de mobilização popular, o Hashd al-Shaabi. Bom, eu tive lá, fui à sede deles. Em uma das nossas visitas, tivemos uma reunião numa cela que eles tinham dentro da Zona Verde. E nem os americanos sabiam onde ficava essa cela. Então esses caras são foda, muito inteligentes, muito bem armados, com tentáculos por todo o Iraque, especialmente no centro e no sul, mas também muito bem posicionados em Bagdá. E não estou falando da Zona Verde, estou falando da Grande Bagdá, incluindo especialmente os subúrbios, que são todos de maioria xiita. Cidade de Sadr, desculpe. Eu me lembro porque visitei a cidade de Sadr durante o reforço de tropas do Petraeus, em 2007. E quando você passa um tempo na cidade de Sadr, é basicamente como uma gigantesca favela brasileira, cheia de xiitas fortemente armados. Hoje em dia, naquela época não. E agora instruídos. Eles foram para a universidade. Então não são gangues. É uma história completamente diferente, extremamente bem organizada. Então, obviamente, os americanos não estão prestando atenção.
E as unidades de mobilização popular? Há várias milícias e grupos diferentes. Há, por exemplo, a Kataib Hezbollah. É uma organização completamente diferente do tradicional Hashd al-Shaabi. E há muitos outros grupos também. And there are many other groups as well. And they specialize in what they do. E eles são especializados no que fazem. E esses ataques contra a base americano-israelense em Erbil, no Kurdistão iraquiano, aquilo é o centro dos aproveitadores, lotado de agentes americanos e israelenses. É um lugar absolutamente nojento de verdade. Mas sabe, como não fica tão longe do Iraque, na verdade é a parte norte do Iraque, eles sabem muito, muito bem como isso funciona. Então esses ataques vêm dos vizinhos do sul deles, no Iraque, muitas dessas unidades de mobilização popular. E os americanos, ao que parece, só perceberam isso recentemente. E claro, eles também têm capacidade de atacar as forças americanas na base de Al-Tanf, no meio do deserto. Então os americanos serão forçados a se retirar do Iraque. Aliás, o governo anterior dizia aos americanos praticamente todos os dias: vocês têm que sair do Iraque, têm que fechar suas bases e deixar nosso território. E, obviamente, os americanos estavam protelando. Agora vão ter que fazer isso à força, que é a única forma de vencer essas guerras, é claro. Todas elas são vencidas no campo de batalha, algo que as PMUs conhecem muito, muito bem. E, além disso, elas têm apoio popular. Então é isso. Em muitos aspectos dá para fazer comparações com os últimos anos do Talibã no Afeganistão Ocidental, quando eles tinham apoio popular em toda parte, na província de Helmand, em todo lugar. Então é a mesma coisa agora no Iraque. This just came in. Bem, isso acabou de chegar, este gráfico aqui. O que é tão marcante nessa dinâmica, nesses desdobramentos, Pepe, é que a Arábia Saudita está agora cada vez mais envolvida nesta guerra no Iêmen, no Iraque e, claro, por extensão, contra o Irã. As consequências estão começando a aparecer. Só no segundo trimestre deste ano, estima-se que o PIB saudita esteja se contraindo em 4,81%. É um número enorme, e isso se deve tanto ao Estreito de Bab al-Mandeb, cuja atividade está sendo de fato reduzida agora, já que está sob cerco, quanto aos efeitos em cascata do Estreito de Hormuz, cuja atividade caiu de forma tão drástica desde 28 de fevereiro, especialmente, mas também apenas no último mês, mais ou menos, com as novas escaladas. Isso é sustentável, Pepe? A situação regional só vai piorar? Mas eu sei que os Estados Unidos geralmente não se importam com esse tipo de coisa. Ainda assim, imagino que alguém na região se importe. Gosto da forma como você colocou isso. Alguém na região vai pagar o preço. As populações, não os chamados líderes, os cheques do petróleo, os oligarcas, as famílias em que uma única pessoa decide tudo, seja lá o que for, sabe? As populações é que vão pagar o preço, claro. E claro, se a resposta iraniana ao que em breve será lançado contra o eixo da resistência incluir ataques a usinas de dessalinização, então é um verdadeiro adeus. Anat Spord. Não há como sobreviver ali. Você tem que ir para algum lugar. Então talvez a gente chegue até esse ponto. Os oligarcas no Ocidente estão preocupados com isso? Não, claro que não. Porque um dos possíveis cenários que explicam tudo isso é sim, vamos ter uma guerra enorme, enorme, dos dois lados do Golfo Pérsico. Assim, podemos ao mesmo tempo imobilizar os persas, imobilizar os árabes e provocar ainda mais divisão e domínio, e um inferno absoluto nas duas margens do Golfo Pérsico. Faz todo sentido. Faz. Podemos ligar os pontos da maneira que quisermos. Mas esses os principais cenários, claro. Considerando que se você não consegue controlar algo, você destrói. E essa é a lógica do império do caos, da pilhagem, da pirataria, das mentiras. Nós mentimos, trapaceamos, roubamos e destruímos.
Essa é a lógica interna de um império em declínio. Isso o torna ainda mais perigoso. E eles podem destruir o Conselho de Cooperação do Golfo sem que os Petrosecs sequer percebam. Dá para imaginar? Eles compraram a ficção de que poderiam pagar esse arranjo mafioso aos americanos para que os americanos lhes fornecessem segurança. Agora sabem que não. Eles não se importam. Não se importam com nada. Só se importam com o seu dinheiro. É só isso. E que você venda seu petróleo em petrodólares. That you sell your oil in petrodollars. Everything else is, they don't care. And nobody's going Todo o resto, eles não ligam. E ninguém vai salvar vocês, muito menos as próprias populações de vocês, certo? Então todo esse cenário disfuncional é completamente absurdo. Provavelmente, o único aspecto auspicioso hoje em dia é que todo esse castelo de cartas, em toda a Ásia Ocidental, está desmoronando em tempo real diante de todos. Mas não sabemos o que vai acontecer depois. Não sabemos como isso vai terminar. Ninguém sabe. E o que vai surgir das cinzas? Não há resposta para nada disso. Mas o processo de colapso dessa ordem completamente fictícia, não baseada em regras, já está em curso. Non-rules-based is already in effect. Well, let's look at some of the Bem, vamos analisar alguns dos mitos e da realidade, que está cada vez mais difícil de discernir se você escuta os porta-vozes do Império do Caos, como você o chama, Pepe. Aqui está o que Donald Trump pensa sobre as capacidades do Irã agora, em comparação com o que você disse no X e com o que o CENTCOM também disse hoje. Aqui está Trump. Os mísseis deles foram, em grande parte. Eles ainda têm alguns, mas têm muito menos do que tinham 4 ou 5 meses atrás. A capacidade de fabricação deles praticamente acabou. A capacidade de produzir drones praticamente acabou. Muito poucos, mas eles ainda têm alguns. Então eles têm algumas, só algumas. Pepe, você escreveu isso no X, e eu achei muito bom. Você disse, a forma como o Irã opera a escada de escalada é algo de uma beleza impressionante. O Irã destruiu completamente a sala de operações que controlava todas as bases dos Estados Unidos na Ásia Ocidental. Os americanos tiveram de sair correndo com suas forças aéreas de 9 bases no Golfo Pérsico e na Jordânia, realocando-as para a entidade de culto à morte, Israel. Agora, o Irã com Israel dentro da caixa, exatamente como havia planejado desde o início. Inside the box, just as they planned from the start. But here's CENTCOM, Pepe, saying that thousands of Mas aqui está o CENTCOM, Pepe, dizendo que milhares de navios passaram pela rota marítima internacional do Estreito de Hormuz desde o início dos últimos 4 meses. Não existe absolutamente nenhum dado que confirme isso. Não há dados que confirmem isso. Mas, de novo, é isso. Pessoas como nós dizem uma coisa, apresentam um argumento. Mas a narrativa que está sendo construída agora, e que Trump vem promovendo desde 28 de fevereiro, é que o Irã está completamente devastado. E o CENTCOM está sempre fazendo uma checagem dos fatos, com alegações contrárias. Desta vez, porém, eles divulgaram um número. Milhares de navios estão passando pelo Estreito de Hormuz. O que você acha desse contraste entre mito e realidade? Isso está ficando maior. This myth versus reality, it's getting bigger. That's no oil crisis, Danny. We should all be, Isso não é nenhum palpite absurdo, Danny. Todos nós deveríamos estar, sabe, dançando no meio do mar. Isso é no meio do Mar Vermelho. Não, é patético. Bem, as pessoas não prestam mais atenção às vociferações. Quem está aconselhando? Quem está passando os números para ele? Debbie e Lloyd, sabe, Rubio e o secretário das Guerras Eternas. Eles não sabem de nada. E obviamente não sabem os números reais. E se o CENTCOM tem os números reais, nunca vai contar para ninguém. Eles mentem o tempo todo, ponto. O que todo mundo vê são os fatos. What everybody sees is the facts. And the facts are the Pentagon is being expelled from their... E os fatos são que o Pentágono está sendo expulso de suas bases em todo o Golfo Pérsico. Ponto final. Essa é a única coisa que importa. E aparentemente foi sobre isso aquela reunião em Washington na última sexta-feira. Na verdade, uma semana atrás. Foi algo e tanto. Alguém com um QI acima da temperatura ambiente finalmente disse ao Trump: olha, nossas bases estão sendo devastadas, estamos ficando sem tudo, sistemas THAAD,
Patriots, sabe? E nossas bases estão sendo devastadas. Então não podemos ter essa campanha de bombardeios dos portões do inferno de que você está falando. Então, sabe, uma semana depois disso, temos ele, isso foi ontem, no trecho que você exibiu. Ah, neles não diz nada. Eles têm talvez alguns drones, alguns mísseis. Tá bom, idiota. Todas as bases subterrâneas realmente importantes e enormes não foram atingidas. Ponto final. A maioria delas, os americanos nem sabem onde fica. Sem falar que os mísseis de última geração que o Irã desenvolveu nos últimos meses, no último ano pelo menos, ainda não foram usados. E tá bom, é só esperar. Os iranianos nem começaram ainda. Esta é uma estratégia de escalada muito longa e meticulosa, ajustada dia após dia. É o mosaico central e aplicado de Tofatu. É fevereiro, março e no começo de abril. February, March, early April. And this is the decentralized decision making. E essa é a tomada de decisões descentralizada, no sentido de ajustar com precisão a resposta aos ataques americanos e agora tomar a iniciativa. Isso é um contraste enorme com o que acontecia durante a guerra, na verdade. Agora eles estão tomando a iniciativa, não estão esperando pelos ataques americanos. E é de 2-1 no mínimo, às vezes 3-1 ou até mais. E no caso dos iemenitas, começou com 2-1, depois eles foram, sabe, além. Certo, vamos fazer um contrabloqueio. Por que não? E quando os iranianos dizem que o Estreito de Hormuz tem de ser fechado porque os americanos estão forçando isso, eles estão absolutamente corretos. Um exemplo absolutamente insano. O Paquistão está absolutamente desesperado por GNL. A situação energética no Paquistão é terrível. Então, eles fazem um acordo com o Irã para que um superpetroleiro Qatari de GNL atravesse o Estreito de Hormuz e depois siga para o Paquistão. Então, eles fizeram, basicamente, uma das partes do memorando de entendimento e 2 mediadores fecharam um acordo e todos concordaram, sem problema. O que acontece com esse navio-tanque Qatari de GNL? Ele é bloqueado pelos americanos, é claro. Covardes, porque eles não estão no Golfo Pérsico. Estão na extremidade do Golfo de Omã, quase no limite entre o Golfo de Omã e o Mar Arábico. Isso é totalmente absurdo. E os paquistaneses estão mediando algo que poderia ajudar diplomaticamente os Estados Unidos. E são tratados dessa forma pelos americanos. E economicamente, quer dizer, tentar negociar a reabertura efetiva do Estreito de Hormuz, que não estava fechado antes de 28 de fevereiro, beneficiaria a situação econômica geral dos Estados Unidos. Como você apontou, eu sei, em outros programas e artigos, Pepe, em algum momento, os Estados Unidos não vão conseguir despejar petróleo no mercado. Em algum momento, as manipulações do mercado não vão conseguir escapar da realidade, que é o quanto o mercado desacelerou, o quanto ele se contraiu. E estamos nos aproximando dessa data. Na verdade, agora faltam apenas 2 semanas para a linha vermelha. A linha vermelha é meados de agosto. E isso torna este período, estas próximas 2 semanas, extremamente perigoso, porque tudo aponta para mais uma medida mega estúpida do governo Trump. Uma jogada desesperada de última hora. Bem, Pepe, eu mostrei o gráfico. Quer dizer, o Irã divulgou os dados, ou as imagens, dos navios de carga que foram atingidos durante a noite no Estreito de Hormuz. Da última vez que o Irã fez isso, os Estados Unidos voltaram a iniciar ataques. Você sabe, os Estados Unidos usam a chamada proteção da navegação no Estreito de Hormuz como justificativa para ampliar a guerra. Mas você acabou de falar em uma última cartada desesperada. Quer dizer, será que eu sequer quero perguntar o que isso poderia ser? Porque parece que, pelo que está acontecendo nos bastidores da sala de guerra, da sala de situação, ou seja lá como for, onde quer que Trump esteja se reunindo com autoridades dos Estados Unidos, a situação está ficando bastante tensa.
Há vários relatos de reuniões muito ruins, nas quais não há acordo sobre o que fazer em seguida. Então, o que você prevê em termos de últimas cartadas desesperadas? E como tudo isso está alimentando as frustrações que afligem os Estados Unidos neste momento? Bem, não cabe a nós prever. Lidamos com fatos. Lidamos com os fatos no campo de batalha, com os fatos no terreno. O que já está claro é que ninguém do círculo interno de Trump, muito medíocre, obviamente, faz ideia do que é esta guerra, quais são os objetivos e como podem encerrá-la. Ninguém. Então, temos um choque de ilusões vindo de todos os lados. Certo, à primeira vista. E isso não é científico, claro. O único grupo que parece ter considerado a possibilidade de voltar à via diplomática é o grupo de Vance. E sabe, dizemos isso porque, é claro, só temos uma fonte para isso. Larry e eu tentamos conseguir mais fontes. Não conseguimos. Mas um dos caras no Paquistão que está na mesa de negociações, ou estava, porque a mesa de negociações foi destruída pelos americanos. Quando uma delegação americana fez uma visita no início desta semana, foi na segunda-feira desta semana, uma delegação americana visitou a sede do exército paquistanês, em Rawalpindi. Rawalpindi e Islamabad são cidades irmãs. E essa fonte nos disse: olhem, temos quase absoluta certeza, claro, não é 100%, de que as pessoas, parte dessa delegação, os americanos, foram organizadas pelo gabinete do vice-presidente. Então, essa é uma informação muito importante, porque não vimos Tweedledee e Tweedledum, Debbie e Lloyd, Kushner e Witkoff como parte dessa delegação. Havia outras pessoas. E, obviamente, os paquistaneses entenderam imediatamente que se tratava de um tipo diferente de equipe de negociação. É claro que, quando conversaram com os paquistaneses na segunda-feira, o que os americanos propuseram foi exatamente o oposto do que os iranianos vêm dizendo. Os americanos querem começar pelo dossiê nuclear. Querem concessões do Irã, e se houver concessões do Irã, vão liberar um pouquinho de dinheiro. E claro, do ponto de vista iraniano, é exatamente o contrário. Então, obviamente, os paquistaneses, como mediadores, pegaram o telefone e repassaram imediatamente essa informação aos iranianos. E os iranianos disseram, sem rodeios: não, nunca foi isso que queríamos. Não podemos nem discutir algo tão completamente absurdo. E os americanos conhecem muito bem a nossa posição. Nossa posição é: voltem ao memorando de entendimento que vocês assinaram e comecem a cumprir seus compromissos. Caso contrário, não há negociações nem renegociações. Esqueça. Então todos nós podemos acreditar que essa alternativa, vamos colocar assim, essa abordagem americana, um pouco mais diplomática do que qualquer coisa saindo do blá 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 do Trump, é viável? É plausível? Ninguém sabe, mas aparentemente está sobre a mesa. Só que eles fizeram uma proposta que o Irã rejeitou imediatamente, porque é completamente absurda. Então, isso significa que eles precisam recuar na diplomacia. Isso vai acontecer nas próximas 2 semanas? Mais uma vez, ninguém sabe, mas é complicado, Danny. O único ponto positivo é que essa pequena janela de oportunidade ainda existe, mas ela encolhe dia após dia. Sim, e parece que o sucesso disso vai depender de os Estados Unidos, essencialmente, desistirem e então aceitarem exatamente qual é a situação real no terreno. Mas o Império dos Estados Unidos, o Império do Caos, não tem, historicamente, um grande histórico de fazer isso. Parece que o Irã está muito ciente dessa situação. Quero lhe fazer uma pergunta sobre a coleta de inteligência. O Irã fez várias declarações, inclusive ontem, dizendo que, especialmente da Jordânia, recebeu informações de inteligência muito úteis. Isso tornou seus ataques ainda mais precisos e tornou muito mais eficazes tanto o planejamento das operações quanto sua execução. O que você acha disso? Eles citaram a Jordânia, também citaram o Kuwait. E esses são os 2 locais que eles mais têm atacado fora do Bahrein. O que você acha disso?
E parece que muita gente está se perguntando: a inteligência do Irã ficou tão boa assim, a ponto de ser difícil para os Estados Unidos planejarem qualquer tipo de operação ofensiva contra o Irã, especialmente a partir de onde estão e de onde mantêm as bases que estão sendo atingidas. Well, that's the China angle, Danny. Bem, esse é o ângulo chinês, Dani. E todos nós que acompanhamos a China ou já estivemos na China sabemos que eles jamais vão revelar o que estão fazendo. Então, sabe, o sistema Beidou, a troca de informações de altíssima tecnologia, vigilância, reconhecimento e tudo mais. É isso que russos e chineses estão fazendo nos bastidores. E funciona. E funciona cada vez melhor. E o Irã continua recebendo equipamentos de primeira linha e, claro, de tudo, incluindo MUMPADs, de última geração, dos chineses, sistemas de defesa aérea, o que você imaginar. Então é isso. Eu faço alusão a isso em uma das minhas 3 colunas desta semana. I allude to it in one of my 3 columns this week. The Russia-China angle is more and more. O aspecto Rússia-China é cada vez mais preciso, muito calculado e sempre com uma negativa plausível. Sempre. Por exemplo, há um mito cultivado pelos americanos de que essas remessas chinesas voam para Teherã. Não, elas passam pelo porto de Gwadar. E de Gwadar fica muito perto de Chabahar. São 80 quilômetros. Então, de Gwadar até Chabahar, elas já são em território iraniano. E depois seguem por terra em território iraniano e continuam. Então, é claro que você não vai ter, eu diria, um comentário vindo de Moscou ou Pequim sobre isso. Mas isso faz parte da relação militar e estratégica entre todos eles. Strategic military relationship between all of them. Stuff that was discussed, for instance, only a few days ago. Coisas que foram discutidas, por exemplo, há poucos dias na cúpula de ministros das relações exteriores da Organização de Cooperação de Xangai, no Quirguistão. Todo mundo estava lá. Wang Yi estava lá, Lavrov estava lá, Arati estava lá e Ishaq Dar, do Paquistão, estava lá. Então é isso. Mas como você sabe, e nossa audiência sabe, é absolutamente impossível que o Paquistão, a China ou ambos admitam que, sim, estamos fornecendo material de primeira linha ao Irã por meio de um porto paquistanês. Dá para imaginar? O novo crasso, o babuíno da barbaria, seja lá o que for, astro do truth social? Cara, ele ficaria completamente maluco se isso viesse a público. Mas a conexão de inteligência sabe que é assim que isso está sendo feito hoje em dia. Dani, me desculpe, mas eu preciso ir. Sinto muito mesmo. Danny, I'm sorry, but I gotta go. I am so sorry. Okay. No, it's okay. It's all right. We can Não, close up here. tá tudo certo. I wanna make sure Podemos that encerrar you por know aqui. that you'll Quero garantir que todos saibam que as suas colunas estão na descrição do vídeo para que possam encontrá-las, assim como suas contas no X e no Telegram, para que possam acompanhar o seu trabalho. E estaremos com você em breve, Pepe. Muito obrigado por se juntar a nós hoje. with you soon, Pepe. Thanks so much for joining today. Absolutely. Definitely. Com certeza. E sabe, vai esquentar cada vez mais nestas próximas 2 semanas. Next 2 weeks, né? Yeah. Sim, sim. Parece que essa é a tendência. Bem, é sempre um prazer, Pepe. Vou manter contato com você. É sempre um prazer. Always a pleasure. Take Se cuidem. Um brinde. Birdie. Tchau, tchau. Bye-bye. Bye-bye. All right, so that's Pepe Escobar. Always great. Tchau, tchau. as usual, Certo. always Então esse é o Pepe Escobar, como sempre, excelente. Um programa sempre incrivelmente informativo. E aqui analisamos os acontecimentos bem a fundo. Então vou só fazer alguns anúncios e depois encerrar por aqui. Quero agradecer, é claro, a todos os superchats. Obrigado, Peace Love Forever. Obrigado, Sem Brasil, membro há 26 meses. Agradeço muito todo o seu apoio. O Pepe é o analista geopolítico e cultural que mais viaja. Muito carinho, irmão. Muito obrigado por esse comentário. Parabéns do Brasil. Muito obrigado por isso, Beto Macedo. Certo, pessoal. Então amanhã estou de volta com Ben Norton para começar o mês, à 1 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos. No mesmo horário, vamos começar agosto, 1º de agosto, trazendo as últimas notícias e, claro, a análise dele, já que ele está reportando da China atualmente. Então não deixem de acompanhar 1º de agosto, à 1 da tarde. Be sure to tune in August 1st, 1 p.m. Eastern Time. Also, Horário do leste. Além disso, para quem é membro do Patreon, membro pago do Substack,
Embora eu não esteja fazendo programas exclusivos publicamente no canal, vou tentar fazer conversas semanais ou quinzenais com os membros também, e vou disponibilizá-las. Então, coisas que eu não consigo abordar aqui, perguntas que vocês têm para mim, tudo isso fica disponível. E claro, eu sempre tento responder às perguntas e aos comentários de quem manda superchats aqui também. Então, é claro, assinem o Patreon, o Substack ou aqui no YouTube, tornem-se membros pagos, e é isso a que vocês terão acesso. Vou tentar fazer mais disso nas próximas semanas e meses, então acompanhem tudo isso. Mas sem mais delongas, pessoal, estamos agora em um momento que eu considero decisivo na geopolítica. I think a watershed moment in geopolitics. We are in a very critical moment. Estamos em um momento crítico da história. Há muita coisa para abordar aqui, mas ainda assim, é por isso que vocês vêm aqui. E nós vamos continuar trazendo isso, ou eu vou continuar trazendo isso, da melhor forma que puder. Então, nas próximas semanas, esperem que a agressão dos Estados Unidos contra o Irã continue. Não parece que eles estejam dispostos a recuar tão cedo. A situação econômica pode piorar bastante, tanto regionalmente quanto globalmente. E pode ficar ainda pior, porque todos sabemos que muitas pessoas neste momento estão enfrentando dificuldades, não apenas por causa dessas guerras, mas também por causa do sistema econômico que as sustenta. Então também vamos acompanhar todos esses desdobramentos. Além disso, estou fazendo um trabalho sobre a situação na Ásia, sobre a China e muito mais. Muita coisa vem por aí. Então juntem-se a mim amanhã, à 13h, horário do leste dos Estados Unidos, aqui nesse programa, 1º de agosto, com Ben Norton. Agradeço muito a todos vocês por estarem aqui hoje. Amanhã haverá mais conversa sobre algo que eu não consegui abordar hoje. As discussões sobre um bloqueio terrestre pelos Estados Unidos e Israel. Agora que parece que o bloqueio marítimo ao Irã não está indo muito bem, especialmente porque o Irã tem um controle tão firme sobre o Estreito de Hormuz. Mas um bloqueio terrestre e aéreo, a iniciativa Cinturão e Rota, da China e do Irã, assim como do restante da região eurasiática, não funciona muito bem. E os Estados Unidos e Israel simplesmente não têm capacidade para fazer isso. Mas é para isso que eles estão se preparando. E poderemos ver a implementação disso muito em breve. Isso pode, na verdade, vir na forma de operações de falsa bandeira e vários ataques à infraestrutura, como já aconteceu no passado, como nosso bom amigo Brian Berlet abordou tão profundamente em seu programa e também neste canal. Mas vamos falar mais sobre isso amanhã, com Ben Norton. Vem muita coisa por aí. Então aperte o botão de curtir antes de sair. Isso ajuda a manter este programa no algoritmo do YouTube muito depois de terminarmos aqui. Vá à descrição do vídeo para encontrar todo o trabalho do Pepe. Mas se puder, é claro, assine pelo Patreon ou Substack. Você pode fazer doações únicas pelo Buy Me a Coffee e também pode se tornar membro do YouTube aqui para apoiar o trabalho deste canal. Vejo vocês amanhã, à 13h, horário do leste dos Estados Unidos, 1º de agosto, com Ben Norton, do Geopolitical Economy Report. Até lá. Until then,